Fala pessoal, estamos iniciando aqui o segundo episódio da segunda temporada de Papo de Projetos e hoje a gente tem as nossas primeiras convidadas, Cristiane e Fabiana, formadas em Arquitetura e Urbanismo aqui na Unifor, né? São filhas da Unifor também. E junto da gente a gente tem um novo apresentador que não apareceu no episódio passado, que é o nosso gestor aqui do Papo de Projetos esse semestre, o digníssimo Eduardo. Muito obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui presente e vamos dar continuidade aí, porque esse episódio vai ser bom, viu? Ouvi falar que esse episódio vai ser muito bom. O que você acha, Augusto? Tenho certeza que este episódio vai arrasar, viu? Mas eu senti uma confiança, viu? Não sei das nossas convidadas, vou passar a palavra para elas. O que vocês acham desse episódio, hein? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Cris, pode me chamar de Cris, tá? Sem problemas. Queria primeiramente agradecer o convite da Larissa para participar do podcast de vocês. Estou muito ansiosa, eu acho que vai ser uma experiência muito massa. Eu acho que vai ser muito legal. Eu nunca fiz parte do podcast, então é uma experiência assim, realmente assim, inovadora para mim. E meu nome é Fabiana, mas todo mundo me chama de Babi. Um apelido assim, carinhoso que eu tenho desde pequena. Para ficar mais fácil, né, Babi? É. Então vamos dar início, né? Não percamos tempo. Você que está assistindo a gente, seja muito bem-vindo. Eu espero que você possa tirar o melhor daqui dessa nossa conversa, né? Como eu disse para as nossas queridas convidadas, não é uma entrevista, nem de longe. É uma conversa onde perguntas serão feitas e, naturalmente, o conhecimento vai ser passado tanto para a gente, para elas e para você que está assistindo a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Vamos dar início. Vamos lá. Como que começou o projeto? Como que eu estou dizendo... por que eu estou perguntando isso? Mas como que o conceito de projeto deve ter entrado na vida de vocês? Foi lá na infância, vocês gostavam de mexer alguma coisinha e tudo mais? Ah, não, mãe, eu vou desmontar essa boneca aqui para botar mais um braço e tudo mais. O que vocês acham desse conceito? Como que ele foi formando-se a vida de vocês? Bom, vou começar, tá bom, Babi? A gente sempre... para quem não sabe, nós somos irmãs. Não sei se já foi explicado aí, mas nós somos irmãs e ambas formadas em arquitetura aqui na Unifor. Na nossa família, a gente não tem um arquiteto. Então, assim, o nosso pai ele sempre teve essa vontade de ser arquiteto, mas nunca foi algo imposto. Então, foi algo muito natural. A escolha do curso, todo o período da graduação, a escolha da profissão, esse processo todo foi muito tranquilo, assim, nessa questão de achar algo que eu gostasse de fazer. E aí, só para contextualizar a sua pergunta, né? A gente sempre teve uma infância muito boa e a gente sempre gostou muito de brincar com bloquinhos que montavam, com Lego, com esse tipo de coisa. Era muito legal. Era incrível. A melhor fase. A gente adorava também. Adorava desenhar. Então, tudo que, tipo assim, que tinha a ver com arquitetura, a gente sempre gostou bastante, mesmo sem saber que tinha a ver com arquitetura. Uhum. E o nosso pai também, ele gostava muito de visitar apartamentos que fossem ser construídos, a gente amava ver planta, eu amava ver mapa, a Babi também gostava muito dessa parte. E essa questão, tipo, do projeto não foi algo muito projetado, foi muito natural essa questão da escolha e a gente foi se aprofundar mesmo na questão do projeto dentro da graduação. E ainda mais, assim, mais pro projeto arquitetônico, né? Porque esse conceito, tipo, de que tudo é um projeto, que tudo que é planejável, tudo que assim, algo que nós queremos almejar, né? Se torna um projeto, a gente foi ver mais depois mesmo, não tanto antes da graduação. Acho que todo mundo, né? A gente tem muito aquela perspectiva ainda de colégio, de ensino médio e tudo mais. Então, a gente só vai entender mesmo que é um projeto, um planejamento, quando a gente está pondo isso em prática mesmo. Sim, de fato. Pois eu acho que a gente sempre teve essa curiosidade desde pequena. A Cris sempre era uma menina que adorava brincar de boneca, mas era muito engraçado porque ela brincava, ela montava a casa da Barbie, né? Montava a casa toda bonitinha, mas na hora de começar a brincar com a Barbie, ela, não quero mais. Então a diversão dela era, tipo, montar a casa, né? Entendi. Projetar a casa, né? Isso, então já era, assim, uma visão, assim, bem natural. Como ela disse, a gente visitava esses apartamentos com os nossos pais, né? E a gente sempre ficava querendo olhar, cadê o desenhozinho da planta naqueles folhetos? E se isso fosse assim, se isso fosse... Sabe, usava muito a nossa criatividade nisso e também a questão, assim, do desenho, né? Tipo, não necessariamente você precisa saber desenho para fazer arquitetura, né? Você pode usar outros meios, mas também é um meio de representação do projeto através do desenho, né? Então, foi realmente uma coisa bem natural, nossa. Quem disse que queria ser arquiteta primeiro? Assim...
que eu sou a mais velha, né? Então, puxou o bonde. Começou eu a puxei o faculdade bonde, primeiro, né, Cris? foi. Mas, assim, uma coisa interessante é porque, assim, aqui em Fortaleza, a gente tem muito estigma das faculdades dos cursos mais tradicionais, né? Então, eu passei a minha vida toda querendo ser médica, querendo medicina, E isso é muito comum aqui nas Quem nunca, escolas... né? Exatamente, nas escolas particulares é muito enviesado, assim, onde a gente consegue ter uma visão mais de fora. Mas, enfim, isso é outra conversa, né? E aí, eu lembro que a primeira coisa que eu pensava quando... Caramba, meu futuro como médica era no meu consultório. Eu não estava nem para paciente, entendeu? Então, assim, não ia ser uma médica Prioridades, boa, né? Exatamente. E aí, eu acho que foi isso, assim. Nosso primeiro contato com o projeto foi um contato que a gente não sabia que estava acontecendo, porque a gente não sabia da tecnicidade, né, da coisa, do planejamento do projeto, daquele fluxo ali, colégio, faculdade, pós-graduação, enfim. Eu também não sabia, não tinha ideia que eu queria arquitetura. Eu realmente não tinha ideia. Então, eu fui para uma psicóloga vocacional, que ela fez testes comigo, me ajudou a ver o que é que eu queria realmente, porque estava já no vestibular e eu não tinha ideia, gente. Todo dia eu queria ser alguma coisa diferente, sabe? Tipo, quando eu era pequena astronauta, também passou bombeira. mil ideias pela minha cabeça. Literalmente um monte de coisa. Até pizzaiola já passou pela minha cabeça. Então, interessante. sabe, todo dia mudava uma ideia diferente. E eu, meu Deus, e aí o que é que eu vou fazer? Então eu fiz esses testes, né? E deu justamente a arquitetura. Legal. E como eu já tinha visto minha irmã já tinha começado o curso, então eu tinha aquele contato desde casa, né? Tipo, eu via ela fazendo as maquetes, os desenhos, sabia ler um pouco assim de planta e tal. Então, Virou noite comigo, fazendo trabalho. Olha aí. Teve a experiência completa. Então foi bem enviesado, né? Foi. Eu achei muito legal que a Cris pontuou, né, que ela foi mais aprender projeto depois que ela saiu da faculdade, né, quando ela foi mais para a área do trabalho, né, que dentro de qualquer empresa os processos precisam de um trabalho, seja método ágil, seja o PMBOK, então elas foram inseridas nesse momento. E eu acho muito legal falar sobre isso, porque na nossa turma, esse semestre, nós temos um arquiteto que está ali numa aula opcional, que ele optou por fazer gestão de projetos, que com certeza vai agregar muito no trabalho dele. Então é bem interessante, porque o objetivo desse podcast, tanto semestre passado como esse, é mostrar a importância de projeto independente da sua grade, né? Independente do que você está fazendo, o curso que você está fazendo. O projeto está em tudo, então a gente tem aqui marketing, a gente tem comércio exterior, temos administração, temos aqui arquitetos conosco, engenheiros também utilizam muito projeto. Então, independente do que você faz, o projeto, ele em algum momento vai entrar na sua vida, né? Fora o seu próprio projeto de vida. Então, eu achei bem legal essa pontuação da Cris. Legal, bacana. Obrigada. E passando um pouquinho mais, depois que a gente entra na universidade, aqui na Unifor, né? Começamos pela Unifor, de fato? Começamos pela Unifor. Legal. Casa. Nossa casa, eu que digo, eu adoro a Unifor. O que foi percebido já naquele primeiro... aquele primeiro encontro? Como foi o primeiro encontro com a arquitetura? Os primeiros semestres, as primeiras dificuldades? Será que é isso que eu quero mesmo? Será que não é outra coisa? E a medicina? Eu fiz uma boa escolha? Eu quero continuar nisso daqui mesmo? Teve algum período que você pensou em trocar? Vocês pensaram em trocar? Talvez a proximidade com cursos, por exemplo, como engenharia, como seja engenharia civil, mecânica e afins. Esse primeiro momento, esse primeiro contato com a universidade, foi um contato bacana, foi um contato legal? Era isso mesmo que eu queria ou não? E aí a gente foi pegando e foi empurrando um pouquinho com a barriga, e aí sim eu descobri que aquilo é minha área, aquilo é minha praia. Quer começar falando? Pode ser. O meu primeiro contato com a Unifor foi incrível. Eu realmente adorei as primeiras cadeiras, sabe? Tinha muita cadeira. Eu adoro trabalhar com trabalhos manuais, então eu gosto muito de fazer maquete, de desenho, esse tipo de coisa, né? E no primeiro semestre tem muitas essas cadeiras. A gente tem 2 tipos de cadeiras que a gente trabalha na arquitetura, né? As teóricas e as práticas. E tinha muita cadeira prática no começo, que a gente aprendia a questão do desenho técnico, sabe? A questão do desenho à mão livre, de observação. E eu simplesmente, assim, me via muito ali. Meu Deus, achei o meu lugar, amei. E, tipo, a Unifor, ela tinha muito
uma estrutura muito boa para aquilo. Tinha todas as pranchetas, sabe? Os professores eram muito bem preparados. Eu realmente me encantei. Quando foi mais para o começo, né? E aí vai começando a pesar um pouco mais e tal. Eu ficava com muito medo de tipo, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero, sabe? Sendo que eu parava e pensava e... É isso que eu quero. Porque eu gostava muito de ver, tipo, no começo eu sofria bastante na hora de começar um projeto, sabe? Você vê aquela folha em branco ali, você fica tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Sabe? Mas depois que você vê pronto, você fica encantada. Eu adoro ver quando eu termino, eu olho aquilo e posso dizer, meu Deus, foi isso eu que fiz, eu que consegui fazer. E ver como aquilo muda a vida das pessoas, como aquilo ajuda nas pessoas. Muita gente tem um sonho, né, da própria casa e tal, e a arquitetura trabalha muito com isso. Então, é realmente um lugar, assim, que eu gosto. Se eu fosse fazer outra profissão, pode ser também porque eu gosto, né, mas eu acho que eu não deixaria de gostar de arquitetura, sabe? Eu realmente acho uma profissão muito bonita. Legal, bacana. Ai, que lindo. Eita, a Cris ficou com um trabalho agora. Como é que supera isso? Quase chorei. É porque são experiências diferentes, né? Mas vamos lá. O meu primeiro contato com a Unifor, na verdade, foi no vestibular. Assim, aí você falou assim, primeiro contato, eu lembrei do dia que eu vim fazer o vestibular, que eu fiquei completamente encantada pelo campus. Não é? Assim, eu fiquei, meu Deus do céu, onde é que eu tô? O que é isso? Viu Como as emas? Assim? Vi as emas, vi tudo que tinha direito. E aí, começou o semestre letivo, né? E assim como a Babi, eu acho que assim, todo estudante de arquitetura que inicia o curso e vê que aquilo é para ele, gosta muito, assim. Porque tem muita gente, eu não sei como é nos outros cursos de vocês, né? Mas assim, a gente tem muita desistência ao longo da faculdade, porque realmente é um curso muito puxado, de verdade. Perfeito. E não estou falando isso para querer aumentar o nosso lado, nem nada não, mas... A gente é boa mesmo, né? A gente não desistiu. É quase um curso intensivo. É uma né? prova de resistência, gente. O curso de arquitetura. Vamos ser sinceros. Bora, assim. pessoal, formar lá fora, viu? Prestar continência pra bandeira. Pois é. Tem muitas noites que você vai perder. Sinto muito informar, mas é muito difícil conhecer alguém que se forma em arquitetura e não tenha virado uma noite. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Exatamente. Pois é, mas aí... eu entrei, né, e aí as primeiras disciplinas, elas foram incríveis, realmente você... É porque, assim, você sai de um contexto ali, de um colégio, do ensino fundamental, ensino médio, né, que você está vendo muitas matérias que você não se identifica sempre. Então, a magia da faculdade é muito isso, né, quando você escolhe um curso que você quer realmente, que você se identifica, que você se interessa em cursar, que você se apaixona por aquilo... E você tem muito mais interesse, muito mais vontade de fazer aquilo dar certo. Então, assim, quando eu entrei na Unifor, eu tive muito esse encantamento inicial, que com certeza se perdurou, obviamente, né? Vão acontecendo muitos perrengues e, enfim, coisas que às vezes desmotivam, mas, assim, minha experiência foi incrível. Durante a minha graduação, eu acho que eu consegui experienciar muito o que a Unifor tinha para oferecer. Eu fiz monitoria, eu participei da empresa Júnior, que foi justamente onde eu aprendi muito mais sobre projetos, não só arquitetônicos, né? Consegui uma bolsa para fazer intercâmbio, que pois é. A gente vai falar sobre esse assunto, viu? Olha o spoiler. Nós duas fizemos, tá? Mas fica o spoiler, né? Rolou o intercâmbio e, assim, foram muitas oportunidades muito boas na arquitetura da Unifor. Realmente foi... são anos, assim, que eu guardo com muito carinho. Que a gente volta pra cá, a gente fica saudosa. Eu fico, meu Deus, eu estudei aqui, eu fiz isso aqui. Ah, lembra quando eu chorei aqui? Pronto. Assim, entregando projeto, Poxa, aquela coisa. Eu entendo muito bem isso, muito bem. Porque eu queria fazer medicina. Eu era louco para fazer medicina, só que eu não era esforçado o suficiente para passar na pública, nem tinha grana suficiente para passar na particular. Sobre. Então, eu pensei, né, no auge dos meus 17 anos, estava no colégio e tudo mais, e pensei, poxa, beleza, não vou fazer medicina, tá certo. Então, vou fazer um curso que tenha um grande mercado de trabalho, que tenha muitas oportunidades. Né? E aí eu pensei, poxa, tem muita empresa, cada empresa precisa de duas profissões. Seja um escritório de arquitetura, eita, quase não sai, seja um hospital, seja uma clínica, enfim, precisa de um contador, né, para você naturalmente abrir a empresa e tudo mais, fazer os parâmetros contábeis e tal. E normalmente precisa de um administrador, mesmo que não seja um administrador de carreira. Então pensei, bom, vou fazer administração.
Administração é um curso extremamente generalista, né? Para quem não conhece tanto assim o curso de administração, você aprende desde TI, a filosofia, a psicologia, várias coisas e, naturalmente, contabilidade, economia, finanças. E foi dito e feito. Conversei, inclusive, com a minha mãe, lembro muito bem. Mãe, talvez chegue num momento do curso que eu não queira fazer, eu preciso que a senhora me dê um empurrãozinho. Né? Não, meu filho, não vai não, continue e tudo mais. E esse momento não chegou. Realmente eu cheguei no curso de administração, me encantei com a estrutura da Unifor, me encantei com o campus, né? Me encantei com os professores, todos são, sem sombra de dúvidas, de excelência. Tá parecendo o marketing aqui da Unifor, né? Rapaz, a gente não tá sendo pago, viu? Ponto, viu, gente? Não tá sendo pago, mas bem que poderia estar. Acho que tu que faz marketing, viu, Eduardo? Vamos trocar de curso. Tá, olha aí. Mas eu entendo muito bem. Quando a gente encontra a nossa praia, realmente é muito difícil aí, não tem porquê, né? É naquele local que a gente quer estar. Exatamente. E dentro do curso de administração, da mesma forma que dentro do curso de arquitetura, você tem diversas vertentes a se seguir. Né? Então, é muito factível para mim quando vocês falam isso. Né? Talvez algum aluno que esteja assistindo a gente aí fique pensando, mas não é assim comigo não. Bom, meu querido. É porque talvez você não encontrou a sua praia ainda, mas não desista. Eu acredito que também você possa ter várias coisas que se linkar, que você goste, né? Tipo, Sim. Você pode gostar de administração, você pode gostar de economia, você pode gostar de medicina, pode ter vários empregos que você queira e você pode escolher um que você queira atuar ou que você mude de ideia depois, né? É natural as pessoas. Exatamente. Sim, com certeza. É porque meio que você escolhe o seu curso no momento mais difícil da sua vida, que sempre você tem o quê? 17 anos? 17 anos você não consegue... Maduro, pensa. 17 anos eu não conseguia nem escolher meu par de meia. Então, você vai escolher o curso que você vai o resto da vida. Eu acho que hoje em dia, com toda essa tecnologia, essa coisa fast, né? Tudo rápido. Muitas vezes a gente fica desesperado de tipo, meu Deus, eu tenho que estar com a vida planejada, toda feita antes dos 30, sabe? Você entra naquele colapso, naquela coisa e tipo, gente, não é bem assim, né? Não é dessa forma, exatamente. Calma e as coisas vão É por levando. isso que projetar é legal. É. Porque à medida que nós vamos projetando a nossa vida, o pessoal acha que, não, mas eu sou médico, mas eu sou professor, mas eu não tenho emprego, eu sou um mero aluno, estou no colégio. Não, você projeta todo dia, poxa, você projeta a sua dieta, você projeta o seu exercício físico, se você quer correr uma maratona, você tem que fazer um projeto. O projeto está rotineiramente na nossa vida. Então, até o Gustav pode dizer, por exemplo, como é que ele fez esse projeto de vir para cá para o Brasil. Ele conheceu outros países e tudo mais, ele está meio calado. Normalmente o Gustav não está calado. Né? E isso... Tá tímido hoje. Ele está tímido. Isso me deixa deveras consternado por isso. Então, eu queria que o Gustav também falasse como que começou esse projeto de vem para o Brasil primeiro, vou para Portugal, conheci vários países. Por que o Brasil? Por que eu tô com esse bonezinho e não com da Irlanda? Bom, então vamos lá. Sempre gostava muito das experiências internacionais. Sempre tinha essa vontade, essa curiosidade pelos outros países, outras culturas, outras línguas. Então, quando tinha 19 anos, decidi que queria ir embora. Depois de terminar o meu colégio, né? Colégio. Olha o português dele, galera. Impecável. Queria obter essa experiência de morar fora em outro país. Dado que já tinha ido antes para a Holanda, já tinha amigos lá, eles me ajudaram para se mudar lá. No começo eu nem pensei sobre estudar, só queria trabalhar muito duro e ganhar grana. É isso aí. Fui lá, trabalhava por um ano na construção, trabalho muito duro, muito sujo. No começo eu estava bem motivado, né, para ganhar dinheiro, só que depois de 3 meses eu pensei que não é necessariamente o jeito que quero passar o resto da minha vida. E nasceu a ideia de entrar para a universidade. Pensando em escolha, o que a gente falou sobre o que eu gostaria de estudar, eu sabia que não seria médico, não seria arquiteto e não seria matemático, né? Enfim, queria algo com experiências internacionais, algo relacionado com o idioma espanhol. Então, fiz uma pesquisa
E a universidade que escolhi, a carreira que escolhi foram negócios internacionais, que combina essas duas coisas. E por que escolhi negócios internacionais? Porque essa carreira dava a oportunidade de tanto fazer estágio fora em outro país como intercâmbio. E voltando para o assunto de intercâmbio, o Brasil nasceu na minha cabeça em 2021. Pensando já o período de intercâmbio já estava chegando mais perto, e no começo eu antes de pensar sobre o Brasil eu estava pensando muito sobre algum país latino, porque amo a região da América Latina. Na minha universidade eu estava praticando o tempo todo o espanhol, mas quando comecei a aprender o português durante uma aula, eu falei com o meu professor sobre as possibilidades de ir para a América Latina. E ele falou, vamos olhar para o Brasil, quais opções tem lá? Por que não, né? A gente deu uma olhadinha e tinha 2 opções em São Paulo e Unifor, aqui em Fortaleza. Eu falei para ele que claramente quero estudar numa universidade muito boa, e ele falou que todas essas universidades dessa lista que minha universidade tem convênios foram muito boas, mas a minha outra pergunta muito fundamental foi que tal o clima em São Paulo, que tal o clima cearense? E já tirei todas as dúvidas que queria chegar para Fortaleza. E, na verdade, não me arrependo nada. A Unifor é uma faculdade ótima. A experiência de estar aqui até agora, estou felizinho cada dia que posso chegar aqui para essas aulas super interessantes. Escolhi várias cadeiras que não profundizava tanto na minha faculdade, né? Então, é uma experiência bem legal. E é um prazer tê-lo aqui, definitivamente. Com certeza. O melhor intercambista... Opa, não. Ele, o Oscar e a Mari, né? Não vamos... né? Mas a gente não pode deixar de o mais animado. Esse aí não tem como, né? Com certeza. Eu também tive esse probleminha, né? De o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu entrei no marketing em 2020 e foi, assim, um divisor de águas para mim. Porque eu entrei não sabendo se eu gostaria, né? Então, eu entrei meio, tipo, vou testar. Eu gostava muito da área de gestão. Eu tive, inclusive, a oportunidade de cursar administração com bolsa. Porém, eu achei, se eu não gostar, é um curso muito longo. O marketing realmente é um curso bem mais rápido, né? Só 3 anos. Então, para mim, seria algo mais prático caso, né, eu viesse a desistir, porque no momento era uma opção. Porém, para minha surpresa, eu não estaria mais feliz fazendo outra coisa. Realmente me encontrei no marketing, mas eu me encontrei no marketing mais para a área realmente de gestão, né? Muita gente acha que o marketing é mais puxado para publicidade, para comunicação. E, óbvio que tem esse viés também, mas a gente trabalha muito também dentro de empresas, muito semelhante à administração, por isso que a gente compartilha algumas cadeiras também, e tem sido uma experiência ótima para mim, né? E a Unifor também foi, para quem não sabe, eu não vim direto para a Unifor foi depois, eu tive uma primeira experiência em outra faculdade, e com certeza a Unifor é a melhor, né? A gente tieta a faculdade, porque realmente a melhor do Ceará, ou do Brasil, né? Vamos ver. Se eu não sair desse podcast com uma bolsa, eu tô maluco, viu? Viu? Ó, minha pós-graduação tá aí, bifarmaciano, Unifor. Tá ouvindo, hein, Josimar? Mas vamos lá. A Cris comentou que ela participou da Construtiva Júnior. A gente sabe que é uma empresa aqui da Unifor que ela ajuda muitos alunos nessa parte de primeiro emprego, primeira experiência. A Construtiva Júnior é uma empresa bem grande, na verdade, né? Faz bastante projeto, conheço várias pessoas que participam. E eu queria saber como que foi essa tua experiência, Cris. Foi o teu primeiro contato com emprego, com trabalho? Pronto, vamos lá. Ai, meu Deus, saudosa desde já. Mas foi assim, eu estava muito focada na questão mais acadêmica no começo do curso. Então, eu entrei em monitoria e eu até cheguei a fazer um pequeno projeto com um professor meu, que ele me convidou para fazer o levantamento, a parte mais braçal da coisa, né? E aí... deu tudo certo, e aí abriu o processo seletivo da Construtiva, o primeiro processo seletivo da Construtiva, então eu sou, assim, dinossauro. Antigona. Em 2016, se eu não me engano, eu estava indo para o 5º semestre.
E aí entramos no processo, fizemos o processo seletivo, fui uma das selecionadas. E aí começou, né? Vivência empresarial. Aí que a gente pegou mais a questão, tipo, o que é um projeto e tudo mais. Quando a gente foi selecionado, logo na primeira semana, eles perguntaram, a comissão lá que estava selecionando, a diretoria executiva, qual a diretoria que você teria mais interesse. E aí a gente teve que ir atrás, assim. Eles explicaram ali por cima como é que funcionava a diretoria administrativa e financeira, diretoria de qualidade, diretoria de gestão de pessoas e diretoria de projetos. Se eu não me engano, são só essas 4. E a presidência, né? E aí, assim, a construtiva, para quem não sabe, é de arquitetura e engenharia civil, perdão. E aí, eu como arquiteta e outros arquitetos também, ficamos muito mais familiarizados com a gestão, com a diretoria de projetos. Porque a gente achava que só quem estivesse na diretoria de projetos é que ele faria os projetos da empresa. Só que aí, depois que a gente foi mais introduzido dentro da dinâmica de lá, a gente viu que, na verdade, todo mundo fazia projeto. E o nosso projeto era o quê? Projeto arquitetônico, ou então projeto de instalações, ou então projeto de orçamento. E isso era o que a gente chamava de projeto. E aí foi, assim, um grande assim, esclarecedor na nossa cabeça, essa experiência, porque a gente teve contato com outras empresas júniores que falavam de projetos também. E eu ficava, mas você é empresa júnior de direito e você faz projeto, porque na minha cabeça o projeto era só arquitetura. Sim. Entendeu? E aí, depois que a gente foi entendendo que tudo, na verdade, todo serviço, todo planejamento, todo ali produto, na verdade, vira um projeto. Exatamente. Olha aí, pessoal, estudante de arquitetura falando isso. Você não está sozinho. Não está. E aí, na diretoria, eu acabei sendo selecionada, né, para a diretoria de projetos, e aí dentro da empresa eu era gerente de projetos. Olha. E aí a gente teve o primeiro... Olha só. Pois é. Gerente de projetos. Pois é. Cargo alto. Responsabilidade também. Responsabilidade, viu? Nossa. Mas sim, e aí como é que funcionava, né? Era realmente o objetivo, né, do movimento Empresa Júnior, o MEG, que é onde as empresas júniores estão inseridas, é dar ao aluno essa prática da profissão pela vivência empresarial. Então, assim, eu agradeço demais a existência da Construtiva. Obrigada, Fares, a todos os fundadores, porque a gente, na arquitetura, a gente não vê isso, gente. A gente vê, tipo, a questão da metodologia do projeto arquitetônico, isso em suas variáveis escalas, né? Que a gente vê desde um ambiente ali, um lavabo, até como projetar uma cidade. Então, isso é muito variável. Mas essa questão, assim, do que é um projeto pela metodologia do PMBOK, como a Larissa já tinha comentado aqui antes da gente começar, eu acho, a gente só foi ver na empresa júnior, a gente não vê na faculdade. A Babi, por exemplo, ela sabe assim, mais ou menos porque eu comentava com ela, entendeu? Assim, mas na graduação mesmo, pelo menos até eu me formar, não sei se isso já mudou, né? Porque a matriz atualizou e tal, não tinha essa questão do gerenciamento de projetos. E eu acho isso super importante a gente ver. Porque, assim, já entrando uma pitadinha ali na parte do mercado, a gente termina a faculdade e a gente não sabe. A gente sabe projetar, mas a gente não sabe gerir um escritório, a gente não sabe, tipo assim, gerar um RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Então, tipo assim, tem coisas que são intrínsecas da nossa profissão que a gente não aprende na faculdade. E isso assim... É uma coisa que quando a gente se toca, né? Quando a gente se forma, que a gente vê, tá, e agora? A gente fica, meu Deus, por que a faculdade não me ensinou isso? Isso é verdade. Tipo assim, eles comentam, sabe? Sim. Eles falam, como é que funciona, mas não tem aquela experiência realmente, tipo, por exemplo, de ser inserido, sabe? De colocar aquilo mais em prática. Aquilo fica na parte mais teórica das aulas. Tipo, isso existe. Se você fizer isso, é certo. Se você fizer isso, é errado. Mas não explica bem. Eu acho que teria uma forma, assim, melhor de ser mais introduzido. Tipo, num escritório de arquitetura, funciona assim, 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 sabe? Porque a gente projeta... E a gente projeta, porque as nossas avaliações no curso são pelos projetos, a grande maioria das vezes. Poucas vezes a gente faz prova, sabe? Então, assim, a gente foca muito no projeto em si, da planta, da construção. Projeto arquitetônico, isso, vale ressaltar. Em vez
outros projetos que também são importantes, né? Claro, Uhum. porque você não vai se formar e já vai, tipo, só focar numa planta. Você vai ter que ir para um escritório, trabalhar com a empresa, lidar com pessoas. Então, Sim. tudo isso tem que ter um projeto, né? Tem que ser planejado e organizado. De fato. Acho que tudo isso tem que ser praticado, né? Que Uhum. foi justamente o que é essa experiência desse primeiro contato, assim, profissional, desse estágio, que a gente teve cliente, tinha professor tutor, tinha ali, a gente via como é que chegava um projeto, tinham processos mapeados que são super importantes, assim. Sim, sem dúvidas. Né? Ter um processo ali mapeado, padronizado, para tudo ocorrer do mesmo jeito, você conseguir identificar a falha, conseguir corrigir onde foi que deu errado, e evoluindo desse jeito. Então, assim, essa questão da gestão de projeto dentro da minha graduação foi essencial, assim, para minha cabeça como um todo, porque, assim, já fazendo mais uma propagandinha, né, para o Movimento Empresa Júnior, a gente tem muitos eventos que a gente conhece muitas pessoas, então a gente consegue, tipo assim, como é que tu faz isso? E é um movimento muito lindo, porque a gente tem essa coisa de sempre querer que a próxima gestão seja melhor do que a gestão que a gente teve, entendeu? fato. Então, porque só assim vai acontecer uma melhoria. Se eu quiser que, não, eu quero que a minha seja melhor e o resto, eu não quero que o futuro seja tão melhor assim, porque eu quero ser a reconhecidona, né? Aí não vai melhorar nunca, né? Pois mas... Existe uma coisa, trazendo mais um pouco lá da filosofia, que as pessoas perguntam, poxa, mas qual é o sentido da vida? Se você falou. E alguns cientistas, enfim, dizem que a resposta mais próxima para essa pergunta seria repassar conhecimento. Seria, de fato, você conseguir passar o que você adquire nessa estadia que você vai passar aqui, 70, 80, 90 anos, enfim, o máximo que der, para a geração seguinte, né? Então, à medida que você vai repassando conhecimento, você vai repassando conhecimento para novas culturas, e as novas culturas, por sua vez, vão repassando para os seus filhos, e isso vem para a gente também, você estaria indo para o suprassumo do que seria a existência humana, né? Então, voltando um pouco para essa questão de projetos, a Larissa até citou que um estudante de arquitetura que ele está se formando, se eu não me engano. Sim, é o Gabriel. É o Gabriel. Gabriel, um abraço para você. Um salve. Um salve pro Gabriel. Tá fazendo essa disciplina de gestão de projetos, inclusive com o nosso professor, nosso querido professor Paulo Pinho. Vale salientar. Um abraço para ele também. O homem da Cogé. E a importância que foi citada, né, por esse nosso colega, né, de entender o quanto que isso é importante para a arquitetura, a gente está tendo em vista aqui agora. Então, 2 arquitetas formadas, viu? Exatamente. Então, como é? Que peso, ela disse. É um peso Exatamente. mesmo. É um peso, com certeza. Então, a implementação, pessoal, da gestão de projetos, se você tiver oportunidade, se você é estudante, seja aqui na Unifor, seja em outra universidade, e você pensa, poxa, mas por que eu vou fazer uma disciplina optativa de gestão de projetos? Bom, você está vendo um exemplo, né? Então, se você tiver oportunidade, seja de qual área você for, faça a gestão de projetos. Você vai trabalhar com projetos, você vai lidar com pessoas, você vai ser na arquitetura, na medicina, o que quer que seja, né? Com certeza, é algo que agrega muito, viu? Olha aí o que é que a gente está dizendo. É verdade. Eu já ia pontuar aqui também, como a Cris falou, sobre essa parte de passar o bastão e querer que seja melhor. A gente está vivenciando isso no Papo de Projetos atualmente. Semestre passado foi ministrado por outros alunos, né? Principalmente o Carlos, que, de fato, passou o bastão aqui para a gente continuar esse projeto. E a gente sente a responsabilidade do que é gerir um projeto que não foi necessariamente a gente que criou, né? Então, a gente quer que seja bom, a gente quer dar orgulho, né, para os alunos que fizeram no semestre passado e, claro, se destacar. E eu aproveito para fazer um merchanzinho agora, né? Pausa para o merchan, galera. Que, além do Papo de Projetos, lembrando novamente que nós vamos ter o primeiro simpósio de gestão de projetos aqui na Unifor. Serão 2 dias de palestra, tá certo? Vamos ter 4 convidados diferentes, todos falando sobre projetos. E vale salientar que a gente vai trazer diversos palestrantes sobre carreiras diferentes, né? A gente vai trazer um químico, vamos trazer gestores. Então, cada área que pode, né, integrar com um projeto. Então, independente de qual setor você for, com certeza essa palestra vai agregar para você
igual nossos podcasts. Com toda certeza, não perca, viu? Não perca. Você é nosso convidado especialíssimo, certo? A gente está contando com a sua presença. O podcast, ele é um fomentador do evento em si, né? Serão 2 dias, como a Larissa disse, e os convidados são de peso mesmo, de peso. Você vai adorar, seja você aluno da Unifor, seja você não aluno da Unifor, mas a gente vai estar aqui, com toda certeza, atuando nesse apoio. E aí você pode falar conosco, né? Dar um oi lá, dizer, vi o podcast, achei bem bacana e tudo mais. Então, não perca definitivamente. 2 dias, 4 palestrantes, vai ser bom demais. A gente vai falar mais e mais, né, nos próximos episódios do podcast. Eu queria conversar com as meninas um pouco mais sobre a experiência, né, fora do país. Como que foi isso? Como que começou? Por que começou? Quais lugares? Eita. Quer começar? Quem quer começar? Tempo! Posso começar? Gente, eu amo viajar, já começa por aí. Eu sou sagitariana, né? Dizem que os sagitarianos adoram viajar. E eu adoro estar no mundo, eu adoro conhecer culturas, eu adoro conhecer lugares. E eu tenho uma paixão pela Espanha. É um país que realmente me abraçou, assim. Eu já tinha ido antes de viagem, né? E aí foi lá que eu realmente me encantei. E eu decidi fazer o intercâmbio para lá. E me encontrei, amei, adorei a cultura, adoro a língua, as comidas, a arquitetura, sabe? Tipo, gosto muito. E a Europa tem muito essa... tipo, uma visão diferente, sabe? Do Brasil. É, tipo, muito diferente. A arquitetura é muito diferente, a história é muito diferente. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto, assim, das coisas diferentes. E quando eu estava lá, eu me sentia mais brasileira por estar lá, sabe? As pessoas sempre perguntam, ai, como é o Brasil? Ai, como é que fala isso na sua língua? Sabe? Essas coisas. E é incrível, é uma experiência realmente muito boa. Quem puder ter a oportunidade de fazer, eu realmente recomendo fazer um intercâmbio. Você conhece pessoas novas, você conhece lugares novos, culturas, coisas que você realmente nem imaginava, né? Que estão ali, às vezes você acaba descobrindo novos gostos, né? E tudo mais. E conheci a Polônia, né? Muito frio. Muito frio. Aqui podemos tirar que quando eu fui, estava quente. Não gente. acredito. Tivemos que É um comentar absurdo, isso, gente. O Gustavo estava impaciente. Muito obrigado. Explica aí pro Mas o pessoal quente de era casa. menos 19 graus, viu, pessoal? Brincadeira. Explica pro pessoal de casa qual era a tua dúvida sobre lá ser quente para ela. Por que tu perguntou? Todo mundo fala, Aqui, né? cada vez que me introduzo, que falo que sou da Polônia, a primeira coisa que os brasileiros têm na cabeça, a primeira imaginação é lá é muito frio, né? Na Polônia, contrário com aqui, temos 4 estações, exatamente. Aqui, ano inteiro, tá bem quente, Sim, o que eu amo. Honestamente. Mas na Polônia, a gente tem 4 temporadas. E é verdade, durante o inverno faz frião. Tipo, de 0 até -15. Dependendo claramente, isso varia. Às vezes tem neve, às vezes não. Mas quando chega o verão, tá quente. Tá quente de 25 até 30 graus. Olha aí, pessoal. Também. Tava um clima agradável. Eu tenho... em casa tenho ar-condicionado também. Dá pra ir à praia, Gustavo? Dá ir para a praia. A gente também tem praia no norte do país. Só que, para entrar ao mar, tu tem que ter realmente vontade de entrar para água geladinha. Geladinha pra você, né? Porque pra gente assim, era uma hipotermia. Cearense, né? Lá realmente faz frio. Porque cearense, né, não gosta de frio. Definitivamente. Mas Eu gosto. É muito bonito o país, realmente. Tem uma arquitetura que chama a atenção. As pessoas foram muito simpáticas. É um país muito, muito legal, a Polônia. Você ficou na capital da Espanha? Eu fiquei em Madrid. Ficou em Madrid mesmo, entendeu? Babi, mas assim, qual foi o teu interesse? Foi para estudar arquitetura lá? Foi para estudar. Eu estudei arquitetura lá na Universidade Francisco de Vitória, que tem convênio com a Unifor. E
decidi fazer as cadeiras mais diferentes que eu podia fazer, né? Pois fala aí pra gente quais são essas cadeiras. Assim, diferentes da grade da Unifor, né? Enologia. Eu fiz umas cadeiras diferentes, tinha umas de artes, fiz de fotografia, de colagem, essas assim que eu achava mais práticas, né? E eu adorei, é uma universidade que tem uma estrutura também muito boa, é bem diferente da Unifor, né? É uma universidade nova, tem 25 anos, um pouco mais que isso, eu acho. E é uma experiência, assim, única, eu acho. Conheci vários lugares. Gente, faz muito calor na Europa, não faz só frio. Eu cheguei num calor, assim, de 45 graus, que eu tava, assim, derretendo. Então, assim, eu não imaginava, né? Tem muitas coisas, assim, que eu realmente não imaginava e não esperava. E convido aí quem puder, realmente, é uma experiência muito única, muito boa, que... Se eu pudesse, eu estaria viajando todo dia para um lugar diferente, porque é uma coisa que eu realmente adoro. É o que eu digo, Cris. Sim, a minha experiência ela foi um pouco diferente do que a da Babi. Certo. Só para dar um contexto também, eu fui antes dela, eu fui no começo de 2018 e voltei no começo de 2019, e ela foi no começo de 2019 e voltou no começo de 2020. Certo. E... eu nunca, assim, eu sempre achei muito legal a ideia, sempre achava, assim, essa questão do intercâmbio, dessa experiência fora, de morar, de realmente ter essa imersão em outro país, muito legal. Só que eu nunca me planejei muito para isso, nunca foi algo assim, caramba, vou fazer a faculdade, vou fazer o intercâmbio na faculdade. Nunca teve muito essa coisa planejada. Só que o que foi que aconteceu? Lá estava eu, mais um MKTzinho para a Unifor, né? Tava lá no Unifor Online. E aí tava no Clipping, eu não sei se ainda é desse jeito, gente, Unifor Online, mas tinha uma parte lá na página inicial que sempre tinham notícias do que estava acontecendo na Unifor como um todo. Sim. Né? Tinha um Clipping Unifor. Permanece. E aí eu, como boa nerd que era, sempre olhava aquilo. E aí tinha um anúncio lá que era... abertas as inscrições para a Bolsa Ibero-Americana Santander. Aí eu, peraí, Bolsa? Opa, vamos olhar o que é isso aqui. Você A falou rainha bolsa. das bolsas aqui, viu, gente? Ora. E aí eu cliquei, e aí eu, legal, tipo assim, é um programa do Santander com a Unifor, né? O Santander Universidades com parceria com a Unifor. Entendi. Que ele oferece essa bolsa para você passar 6 meses, o valor da bolsa é de 6 meses, em algum país que fale espanhol ou português. Certo. Entendi. Então, podia ser países aqui da América Latina, ou então ou no caso lá, Espanha ou Portugal, né? Certo. E aí eu me inscrevi, só que precisava do comprovante de proficiência de espanhol, e eu não tinha. Aí eu, pra onde é que eu vou se eu passar nesse negócio? O velho portunhol. O velho portunhol, exatamente. Aí acabou que deu certo, passei pelo processo seletivo, fui uma das 3 selecionadas, fiquei super feliz. E aí eu vou pra Portugal. Porque é onde fala português. Coitada, iludida. Português, né, falei galera? mais inglês. Aspas aí. Pois é, falei mais inglês do que não sei o quê. Porque, gente, o português de Portugal não é igual daqui. Não muito é. diferente. É muito diferente. Eu tenho um grande amigo meu, que ele é português, e eu brinco bastante com ele por conta disso. Ele tá aqui no Brasil há muito tempo e é muito legal. Muito ele legal. ainda fala português de Portugal? Fala. Pois, fala. boa sorte. Mas mudou muito o sotaque dele? Quase nada. Okay. Quase nada. Mas Fala eu acho mais gajo. difícil. Este gajo. Uma coisa assim. Pois é, aí acabou que deu certo. Eu fui no 8º semestre da faculdade. Foi, tipo assim, no finalzinho. Não tinha praticamente nem mais cadeira para fazer direito. E aí, Tá parecendo eu. o meu bom pai, ele disse que eu poderia passar um ano. Então, assim, metade foi bolsa e metade foi meus pais mesmo. E aí eu cheguei... A faculdade que eu estudei foi o Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Uma faculdade, assim, incrível, muito bem estruturada também. Mas como eu estava comentando com o pessoal aqui antes, né? Tipo assim, eu acho que a gente às vezes tem essa síndrome do vira-lata, né? De achar que tudo aqui é meio... não é tão bom, lá fora é melhor, não sei o quê. Mas assim... A grama do vizinho, né? Exatamente. Sempre mais verde que a nossa. Exatamente. E aí, assim, realmente o estigma que a gente cria na nossa cabeça. Eu cheguei lá, amei a faculdade, mas assim... Não trocaria jamais pela estrutura da Unifor, pelos professores, pela tudo. E aí, nessa questão mais dos projetos, né, dentro
da graduação, eu não cheguei a fazer disciplinas de projetos por uma questão logística mesmo, porque as disciplinas que eu poderia fazer lá eu não conseguiria aproveitar aqui. Então, Entendi. eu preferi fazer outras disciplinas mais optativas. Fiz comunicação visual, fiz outra de desenho, uma coisa que aprimorava mais o que eu já tinha estudado e via também essa questão tipo de outra faculdade aplicando aquela mesma coisa que eu já tinha visto. E aí, tive mais experiências, como a Babi falou também, de muitas experiências mais pessoais, assim. Acho que eu consegui projetar mais planejamentos de viagens do que estudar mesmo, sendo bem sincera. É um projeto. Exatamente. Eu tinha que lá, tinha um dinheiro lá contado, tinha que fazer mágica com aquilo ali. Então, assim, a Excel rolou solto demais no meu intercâmbio, porque tinha que ser organizada nesse sentido. E tem que também aproveitar para conhecer, né, os lugares, né? Exatamente. Então... Eu acho que a magia do intercâmbio é essa coisa da experiência pessoal mesmo, assim, de você sair da sua bolha, sair da sua caixinha, ver outros lugares, outras culturas, outras pessoas, outras línguas, outros tudo, e conseguir guardar, ao mesmo tempo que você aprende muito, você deixa um pouquinho de você e guarda um pouquinho do que você viu pra a vida mesmo, porque... Com certeza, toda pessoa que falou, acho que tem uma pessoa que era antes do intercâmbio e uma pessoa depois, porque... tanto a questão da fase da vida, quanto dependendo do lugar, assim, da faculdade, das experiências mesmo, porque é isso que engrandece, né? Com certeza. Eu acho que foi isso que realmente impactou nessa questão de estudar fora. E essa questão dos projetos realmente foi ter que conseguir planejar e projetar e mensurar, tipo, questões de mais... viagens mesmo que eu planejava fazer, obviamente que nas férias, tá? Final de semana e tal. Claro, não perdia a aula, obviamente. Não faltava aula. Não gaseava a aula. Não, mas eu também fiz meu horário para não ter aula na sexta, então... Eu acho que a questão da vivência também, a gente como arquiteto e urbanista, a gente vivendo a cidade daquela forma, vendo as grandes obras arquitetônicas a olho nu, sentindo, o arquiteto tem uma mania de sentir a parede, né? Então a gente sente... Então tá bom. Eu pensava que era mito isso, pessoal. A gente vive aquilo, é uma coisa assim, realmente única, sabe? É muito diferente do que ver por foto, sabe? Você vê aquilo, você vê o entorno daquela obra, como é que ela se encaixa na cidade, como é que as pessoas têm uma relação daquilo, né? Com aquilo, né, vivendo, é realmente uma coisa, assim, bem diferente. Que legal, que legal. Muito legal isso que a Cris falou, né, porque esse semestre a gente está tendo mais intercambistas que o normal, então são, acho que, 30 intercambistas, Gustavo? Algo assim, né, então, são muitas oportunidades que a Unifor oferece, né, para a gente ir, para outras pessoas virem também. Então, essa mistura de cultura é muito importante, né? Então, esse processo é muito legal, né? E, inclusive, Cris, se eu não me engano, a Copa, você passou lá fora, não foi? Como que foi essa experiência? Eu acho incrível isso. Copa do Mundo fora do Brasil. Vamos lá, né? A Copa... Eu não sei se vocês lembram, aqui, quando teve a Copa em 2014, tinha aquele FIFA Fan Fest no Aterro. Lembro. Que era uma estrutura que eles fizeram lá no Aterro da Praia de Iracema, que tinha um palco, tinha shows, tinha um telão e era basicamente uma grande festa aberta ao público. E aí, o que eu amava em Portugal é porque, assim, eu também tive a oportunidade de viajar bastante e eu vi que o português, ele é o mais parecido com o que a gente tem aqui, apesar das questões ali, né, questão às vezes de xenofobia e tudo mais. Mas, assim, tem português que ama brasileiro e tem português que não gosta. Enfim, não é isso que eu tô falando. O negócio da Copa foi porque a gente conseguiu, assim, eu e os meus amigos, né, falar a gente nesse sentido, que a gente teve uma experiência tão massa, porque a Copa, ela tem essa energia de unir as pessoas, unir as né? pessoas, né? Eu não sei se é o esporte, eu não sei se é porque... Eu não sei, é alguma magia aí que só a Copa tem. É verdade, tem razão. Que eu tivesse a oportunidade de estar lá em Portugal. Até quem não gosta, né, de futebol, tanto assim. Exatamente. E aí eu sei que a gente assistiu os jogos da Copa e aí reencontrava brasileiros, encontrava gente que estava ali disputando com o Brasil e a gente ficava amigo. Então, assim, foi muito legal essa experiência da Copa lá por causa dessa estrutura, né, que eles montaram lá como se fosse o aterro, 1000 aspas aí, o aterro de lá. Mas foi muito legal essa mistura, assim, porque a gente conseguiu conhecer pessoas em assim, no seu melhor, digamos assim, né? No seu ânimo ali, torcendo pelo seu país e querendo fazer amigos e todo mundo se integrando. Foi muito divertido, muito bom. Eu
lembro que eu fui visitar a Cris no intercâmbio. Tu foi ver um jogo lá, né? Justamente, eu vi um jogo e o Neymar tinha ganhado. Eita, Gente. foi qual jogo? Teve uma festa. Pergunta difícil, Essa é difícil, viu? essa é difícil. Uma festa enorme de brasileiros, todo mundo verde e amarelo lá, acho que era Praça do Comércio. Praça do Comércio, Alguma coisa assim, uma mega estrutura que lembrava quando foi a Copa aqui no Brasil, dessa FIFA Fan Fest, lembrava aquele todo mundo junto, né? Aquela alegria do A folia. brasileiro, né? Aquele calorzinho brasileiro. Isso. Muito legal. Mas foi muito massa, nossa senhora. E como que a gente está hoje com a gestão de projetos? Como que a gente projeta hoje, né, como duas boas arquitetas, como que a gestão de projetos ela é encarada dentro de um escritório de arquitetura? Como que é a vivência de vocês atualmente com projetos? Né? Vou começar. Eu me formei no final de 2019, 2019.2, e eu já estava estagiando em um escritório no qual eu fui efetivada. Certo. O escritório Luiz Deus Dará, que é um ótimo arquiteto daqui de Fortaleza. E aí lá, além de ter essa vivência da questão da concepção do projeto, a gente conseguiu também aprender como era a gestão do escritório dele, certo? E aí, assim, ele tem uma metodologia que ela é um pouco diferente da que a gente vê geralmente quando a gente sai da faculdade, certo? Vou tentar explicar. Por quando gentileza, a gente sai, estou ansioso. Quando a gente sai, assim, pelo menos na construtiva, né, a gente tinha o que a gente achava que era o comum, né, o que acontecia. Você chegava um cliente à procura de um projeto ou um serviço de arquitetura, e aí a gente preparava o orçamento, preparava a proposta. Uma vez que a proposta foi aceita, ajustada ali o que fosse necessário, a gente preparava o contrato assinado, começou a projetar, certo? Assim que era a metodologia, os processos que a gente seguia dentro da construtiva, do escritório, né? E também o que eu vejo que acontece hoje na maioria dos escritórios dos meus amigos, dos recém-formados e tudo mais, seguem esse processo de assinar o contrato e depois fazer. Certo. Só que nesse escritório que eu trabalhei, ele trabalhava de uma forma diferente. Ele primeiro fazia o projeto, ali um estudo preliminar, que a gente chama essa primeira etapa, né, de concepção do projeto arquitetônico de estudo preliminar. E aí ele ia encantando o cliente com aquilo. E depois ele falava, se você quiser isso aqui que eu lhe apresentei, é tanto. Um gênio do marketing. Então, assim, ele tinha essa... E eu lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei, gente, mas como assim? Tipo, não tem contrato antes, nem nada. E funcionava, entendeu? Sim, fenomenal. E né? é uma coisa, assim, que funcionava e eu nunca tinha visto aquilo e eu achei aquilo incrível, assim, tipo... Óbvio que ele já tem um know-how ali, né? Uma experiência de anos, já é um arquiteto muito consolidado aqui em Fortaleza. Só que eu fiquei genial. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, genial. Porque ele apaixona o cliente pelo projeto dele, que, modéstia à parte, são projetos muito inovadores, muito diferentes, assim, que realmente é para quem está procurando algo que não é qualquer pessoa que faz. E aí, depois que a pessoa já está ali encantada, apaixonada, envolvida e arriada os 4 pneus, como falam aqui, né? Ele fala, pronto, então é tanto. E aí a pessoa, assim, óbvio que clientes e clientes, né? Mas, assim, funcionava. E aí eu achava isso o máximo. E aí o que foi que aconteceu, né? A gente tava tudo indo muito bem, aí começou a questão da pandemia, o escritório deu uma parada, uma pausa, porque realmente eram projetos muito grandes, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Na vida foram, assim... anos incertos, tempos incertos. E, atualmente, eu não estou no mercado de trabalho ativamente porque eu estou fazendo mestrado. Entendi. E aí... Parabéns. Obrigada. E Aonde? aí, mais uma vez, eu estou com uma bolsa para fazer esse mestrado. É a rainha das bolsas, gente. Não duvidem. Cuidado, Luiz Vitão. Essa foi... Pois é. Péssimo, e aí, como eu sou bolsista da CAPES, né? E aí, por causa dessa bolsa, eu não posso exercer a profissão. Eu tenho que estar realmente só para pesquisa, só para mestrado. 100%, né? Entendi. Só que, assim, acho que essa é uma das experiências, né, que eu tive, que eu posso contar em relação a essa questão de gestão de projetos. Tenho alguns amigos que ainda estão aprimorando essa parte, assim, dos meus amigos recém-formados, que abriram um escritório, estão como autônomos. Também seguem mais ou menos esse padrão, né? Proposta, contrato e tal. E, assim, outra experiência que eu tive, que eu lembrei agora, que eu não contei, né? Que quando eu estava nesse escritório do Luiz, eu também consegui fazer o que a gente chamava não, era um coletivo, exatamente. A gente chamava de coletivo, não era muito escritório, assim, com outros 4 arquitetos amigos meus. Certo. A gente chegou a fazer uns projetos. E aí,
por eu ter sido a única que teve essa vivência empresarial antes de ser formada, eu consegui adicionar algumas etapas dentro desses processos do projeto como um todo, né? Então, a gente tinha a proposta, depois o contrato, tinha todo o processo de projeto, e aí, no final, a gente colocou o termo de encerramento de projeto, porque não sei como é a experiência de projetos arquitetônicos de vocês, mas projeto arquitetônico, às vezes, é uma coisa que não acaba. Então, na faculdade, a gente até brincava, né? Que a gente não terminava o projeto, a gente entregava, porque realmente não... Sempre tem alguma coisa para fazer, né? Exatamente. Sempre tem o que melhorar, sempre tem o que aprimorar, sempre tem o que acrescentar. Então, a gente colocou essa etapa de encerramento porque a gente precisava dar um fim naquele ciclo, e se não terminar ali, não termina o projeto e fica naquilo. E aí, a gente colocou isso e deu super certo, assim. Quando a gente colocou em prática e conseguiu fazer alguns projetos, colocamos o termo de encerramento, pronto, encerrou, beijo, é isso, fique feliz, ficamos felizes e é isso. Babi, quer acrescentar a minha pergunta? Não tenho muito a acrescentar, porque eu me formei há pouco tempo, né? Sim. Me formei agora no começo do ano. Um semestre só formada, né? Isso. É um desafio. Isso, e ainda estou meio que me planejando. Eu tinha passado alguns meses na Espanha, depois de formada. Sim. E estou me planejando, vendo, tipo, realmente qual área que eu vou querer atuar. E se eu pretendo entrar logo em alguma empresa, ou abrir um escritório, ou entrar no meio acadêmico para fazer uma pós ou algum mestrado, alguma coisa assim. Mas, comentando um pouco sobre o que a Cris falou, é exatamente isso. Tipo, projeto, existem vários tipos, várias maneiras de fazer um projeto. Não existe uma maneira correta de fazer um projeto, pelo menos arquitetônico, né? Sim. Tem gente que começa desse jeito que o Luiz começa, pelo final, assim, meio que mostrando já a ideia, né? Que dá mais liberdade pro arquiteto ter as ideias, ter as propostas dele. E tem gente que começa já pelo um briefing, pelo um começo, assim, um mood board, e vai apresentando aquelas ideias devagar para o cliente, né? Então, tem várias maneiras de se fazer um projeto em arquitetura. Pois bem, então, já chegamos no nosso horário, infelizmente, viu? Infelizmente, o uniforme. Queríamos O papo tava bom, viu? O papo tava bom demais, poxa, eu ficava aqui até meia-noite. Só tô com fome um pouquinho. Queríamos agradecer a nossas convidadas, muito obrigado por tirarem um tempo de vocês e agregar, né, a nossa audiência, a gente propriamente, a voltar pelo Unifor, né? Acredito que é muito bom tê-las vocês de volta. Gostaríamos também de agradecer naturalmente a você que nos assistiu. Espero que você tenha tirado o melhor dessa conversa, né? Eu vou abrir espaço para os meus dois colegas e posteriormente para nossas queridas convidadas para se despedir e falar o que elas acharam desse nosso projeto, se é legal, se é interessante, né? Pode falar, viu, pessoal? Então, só um tchau aqui pro pessoal. Muito obrigada para quem vai assistir a gente. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, agradecer às meninas por terem participado aqui. Foi um papo muito legal. Quer falar alguma coisa? Vai. Gustav? Quer falar? Depois Foi, ela fala. Para mim também um prazer e uma experiência muito única poder ser parte desse bate-papo. Já quer fazer arquitetura, Gustav? Nossa, fiquei com vontade, viu? Eu adorei aqui, é uma experiência assim, bem diferente. Eu nunca tinha feito parte de um podcast. E muito legal, eu gostei muito do papo, de falar, compartilhar um pouco das minhas experiências, né? E é isso. Cris? Gente, muito obrigada por nos receberem. Obrigada, Larissa, pelo convite. Eu amei, foi muito legal conversar com vocês. Espero que o pessoal aí que vai assistir também goste bastante da nossa conversa, do que a gente teve aqui para agregar, né? E acho que é isso. Obrigada mais uma vez e espero que vocês aproveitem. Sim, o feedback em relação ao projeto, né? Eu achei incrível, assim, de verdade, porque muito obrigado. É uma experiência realmente, que a faculdade é isso, são experiências, né? Então, primeiramente, não tenham pressa para se formar, porque, enfim, a gente está aqui para ter experiência mesmo. E eu achei, assim, essa ideia, né, do podcast, principalmente sobre a questão de gestão, porque é algo que está ali em todas as profissões, como vocês falaram, né? Sim. E é algo que, às vezes, a gente não dá tanta atenção. Acho que a gente não sabe a importância até realmente precisar.
Então, assim, continuem, porque eu achei a iniciativa muito legal. Leve lá pra Polônia, viu? Vai ser incrível. Não vou mudar, fico aqui. Pois então, fique por aqui, continue. Depois dessa revelação aqui que o Gustavo vai virar brasileiro, não vai mais voltar pra Polônia, a gente finaliza, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Até Valeu. mais.